Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar falando sobre integral, mais precisamente sobre métodos numéricos para aproximar integrais definidas, e hoje a gente vai aprender sobre o método da quadratura gaussiana. Então eu vou começar com uma ideia básica do método, depois a gente vai para a formalização geral. Então se você olha aqui para essa primeira figura, eu estou usando a área, deste trapézio como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função. Então você começa assim. Você escolhe dois pontos no domínio da função, x1 e x2. Então, esta altura aqui vai ser f de x1, esta altura vai ser f de x2, e daí a área do trapézio, se você supor que a base aqui tem comprimento h, ou seja, que h seja x2 menos x1, então a área desse trapézio é h sobre 2 vezes f de x1 mais f de x2. Eu posso escrever essa expressão assim, h sobre 2 vezes f de x1 mais h sobre 2 vezes f de x2. Por que eu escrevi nessa forma? Porque eu quero que vocês percebam o seguinte. A gente começou escolhendo dois pontos no domínio da função, calculou o valor da função em cada um desses pontos e atribuiu a cada um desses valores um peso. Então, este valor tem este peso e este valor tem este peso. E esta soma aqui é aproximadamente a integral da função de x1 até x2, f de x dx. A gente tem algo semelhante aqui para a segunda figura e o mesmo aqui para a terceira figura. O que vocês podem perceber é essa aproximação ela não é muito boa. Nota aqui que tem uma diferença bem grande entre a área do trapézio e a área embaixo do gráfico da função. Um jeito de tentar resolver isso é escolhendo pontos x1 e x2 em posições diferentes. Por exemplo, se a gente escolhe este x1 e este x2, a gente vê agora que a área desse trapézio é uma aproximação bem melhor para a área embaixo do gráfico da função do que a área deste trapézio aqui. Mesma coisa para a segunda figura, mesma coisa para a terceira figura. Então, o que o método da quadratura gaussiana faz é escolher esses pontos de maneira adequada e os pesos também de maneira adequada para que a área que a gente está tentando calcular seja obtida com a maior precisão possível. E se você tiver um número maior de pontos, por exemplo, se esta é a sua função e você tem 1, 2, 3 pontos no domínio da função, x1, x2 e x3. Eu vou pedir que esses dois subintervalos tenham o mesmo comprimento, para facilitar um pouco as coisas. Existem 3 pontos correspondentes no gráfico da função, um correspondendo a x1, outro correspondendo a x2 e x3. Passando por esses 3 pontos, existe um único polinômio interpolador, isso é o gráfico de uma parábola. E você pode usar a área embaixo do gráfico desta parábola como uma aproximação para a área embaixo do gráfico da função f. E como vocês sabem, a área embaixo do gráfico dessa parábola é dada pela seguinte expressão: f de x1 mais 4 vezes f de x2 mais f de x3. Se você está se perguntando de onde é que vem essa expressão, isso aqui nada mais é que a regra de Simpson. Agora, esta expressão pode ser escrita da seguinte forma: isso é h sobre 3 vezes f de x1 mais 4 vezes h sobre 3 f de x2 mais h sobre 3 f de x3. E mais uma vez, a gente escolheu 3 pontos no domínio da função, calculou o valor da função em cada um desses pontos, atribuiu a cada um desses valores um peso, e esta soma a gente pode usar como uma aproximação para a integral da função f de x1 até x3. Em geral, o que a gente quer, o que a gente vai construir aqui é o seguinte: a integral de uma função f num intervalo AB vai ser dada por uma soma da seguinte forma: C1 f de x1 mais C2 f de x2 mais Cn f de xn. O método da quadratura gaussiana diz para a gente como escolher esses pontos x1, x2 até xn e os pesos C1, C2 até Cn
de modo que esta soma aqui se aproxima o máximo possível desta integral. Agora, a gente precisa impor uma certa restrição aqui nessa soma. E que restrição é essa? Bom, a gente tem x1, x2 até xn. Então, a gente tem n pontos para serem escolhidos, né? E tem também c1, c2 até cn. Então, a gente tem n pesos para serem escolhidos. Então, no total, a gente tem um grau de liberdade igual a 2n. Então, este aqui é o nosso grau de liberdade. Em geral, quando a gente tenta encontrar uma fórmula para aproximar um determinado valor, a gente pede que essa fórmula seja exata numa certa família de funções. A família de funções que a gente vai usar aqui são os polinômios. Então, a gente vai pedir que esta fórmula aqui seja exata em polinômios de grau até 2n menos 1. Bom, por quê? Bom, olha só, para a equação geral de um polinômio tem este grau aqui. Então, A0 mais A1x, A2x ao quadrado, mais aí até A2n menos 1, x elevado a 2n menos 1. E se você contar o número de incógnitas aqui, você percebe que é exatamente 2n. Então, A0, 1, 2, 3 até 2n. Então, esta família de polinômios também tem grau de liberdade 2. Então, se a gente vai pedir que a nossa fórmula seja exata numa certa família de polinômios, a gente vai pedir que ela seja exata numa família de polinômios que tem o mesmo grau de liberdade da fórmula que a gente está tentando construir, que é 2n. E esta família de polinômios é a família dos polinômios de grau até no máximo 2n menos 1. Então, existe um teorema que diz exatamente como escolher os pontos e os pesos. Os pontos, eles serão as raízes de um certo polinômio de Legendre. Então, se você vai colocar n pontos na sua fórmula, você precisa pegar todas as raízes do enésimo polinômio de Legendre. Bom, quem são esses polinômios de Legendre? Bom, se você olhar para o espaço C de todas as funções contínuas definidas no intervalo fechado AB, então, neste espaço aqui, isso aqui é um espaço vetorial, né, com soma e multiplicação por escalar usuais. Isso aqui é um espaço vetorial. Neste espaço vetorial, você consegue definir um produto escalar pela seguinte expressão. Então, integral de A até B de f de x vezes g de x dx. Então, isso aqui define um produto escalar neste espaço. Agora, você começa com estas funções aqui, 1, x ao quadrado até xn, x elevado a n. Aí você aplica o método da ortogonalização de Gram-Schmidt nesta família de n polinômios com relação a este produto interno aqui. Quando você fizer isso, você vai obter uma outra família de n polinômios e estes n novos polinômios, né, ortogonalizados agora, serão os n primeiros polinômios de Legendre. Então, o enésimo polinômio de Legendre vai ser o último polinômio que você vai obter depois que você ortogonalizar com relação a este produto escalar aqui, esta família de funções, usando o método da ortogonalização de Gram-Schmidt. E quem são os pesos? Bom, basta resolver estas n integrais aqui. Então, dá para ver que é tudo muito complicado, né? Primeiro eu preciso encontrar os polinômios, depois eu preciso resolver n integrais para poder encontrar os pesos. Bom, vocês não vão fazer isso de fato, porque esses valores, estes números, que são os pontos que você vai escolher, e os pesos, eles são tabelados. Vocês podem encontrar em vários sites da internet, por exemplo, no Wikipedia. Agora, o problema com este teorema específico é que ele só funciona para integrais definidas no intervalo menos 1, 1. Então, se você quiser resolver uma integral qualquer num outro intervalo, você precisa fazer uma certa mudança de variável. Então, a gente vai fazer isso depois. Então, a gente tem aqui dois exemplos. No primeiro exemplo é de menos 1 até 1, então a gente pode usar o teorema direto. O segundo exemplo é uma integral que vai de 2 até 5. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma certa mudança de variável para transformar essa integral numa integral equivalente, só que esta nova integral ela está definida no intervalo de menos 1 até 1 dx. A gente precisa fazer uma certa mudança de variável aqui para então poder usar o teorema aqui nesta integral.
Eu não vou fazer nenhuma dessas contas à mão, então o que eu vou fazer é, eu vou escrever um algoritmo em Python para resolver esse problema para mim. Então, o que nós temos aqui? Essas duas linhas descrevem os nossos dois exemplos, né? Então, exponencial de menos x quadrado no intervalo menos 1, 1 é aproximadamente este número, e exponencial de menos x quadrado no intervalo 2, 5 é aproximadamente este número. Se vocês lembram bem, a gente vai precisar fazer uma certa mudança de variável, né, nessa integral para transformá-la numa integral definida no intervalo menos 1, 1, que é para então a gente poder usar aquele teorema. E aqui embaixo, nessas quatro listas, a gente tem o seguinte: a primeira é uma lista de pontos e pesos. Na verdade, todas são listas de pontos e pesos. A primeira coordenada é sempre o ponto e a segunda coordenada é sempre o peso. Então, para n igual a 2 pontos, você também vai ter 2 pesos associados. Então, você vai escolher 2 pontos, calcular o valor da função em cada um desses 2 pontos e atribuir os pesos associados, somar todo mundo e então usar isso como uma aproximação para o valor da integral. Então, deixa eu primeiro mostrar para vocês esses pontos de maneira mais agradável. Então, eu tenho x, vou colocar um certo espaçamento aqui de 20 caracteres, e tem c também, então x é a coordenada do ponto que eu vou escolher e c vai ser o peso associado, então eu vou colocar 20 também, 20 caracteres, então ponto, format, o x vai ser esta string aqui, xk, e c vai ser também uma string ck. Então, se eu executo isso, vai aparecer aqui xk e ck. Então, é o título aí dessa tabela, né? Eu vou copiar isso e vou fazer o seguinte: para xk, ck, em... Eu vou começar com a lista de 2 pontos e 2 pesos, que a gente está chamando de N2. Daí eu vou só tirar isso e tirar isso. E daí eu vou executar novamente, aí vai aparecer todo mundo numa tabela. Aí está. Então, quem são os pontos? Quem são os pontos xk escolhidos? Para n igual a 2, né? Então, tem este ponto, qual que é o peso associado? Este aqui. Então, você vai calcular o valor da função aqui e multiplicar por este peso. Depois, você vai calcular o valor da função aqui e multiplicar por este peso e vai somar todo mundo. Então, eu vou começar... vamos ver para N3 antes disso. Para N3. Agora, eu tenho 3 pontos e 3 pesos. Então, notem que todos os pontos, né, sempre vão estar no intervalo menos 1, 1, porque eles são as raízes dos polinômios de legenda. Então, aqui, o primeiro ponto, eu vou calcular o valor da função, multiplicar por este peso. Depois eu calculo o valor da função aqui, multiplico por este peso. Calculo o valor da função aqui, multiplico por este peso, somo todo mundo e uso isso como uma aproximação para o valor da integral da função no intervalo menos 1, 1. Lembra, aquele teorema a gente só pode usar para integrais definidas no intervalo menos 1, 1. É por isso que quando a gente tem um intervalo que não é um intervalo menos 1, 1, a gente precisa primeiro fazer uma mudança de variável para trazer a nossa integral para o intervalo menos 1, 1. De modo que o resultado, né, seja preservado. As duas integrais têm que ter o mesmo valor. A original e depois de fazer a mudança de variáveis. Então, eu vou começar definindo a nossa função, f de x. Vai ser exponencial de menos x ao quadrado. Então, eu preciso importar esse módulo. Importar. Porque é lá que a função exponencial está definida. E eu vou definir uma função que eu vou chamar de quadratura. E essa função ela vai receber apenas dois argumentos. O primeiro vai ser a função e uma lista de pontos e pesos, igualzinho essas listas que a gente tem aqui em cima. Então, eu só vou passar essas listas para essa função. É claro, existem listas maiores, né? Por exemplo, listas com 10 pontos e 10 pesos, 100 pontos e 100 pesos. Toda vez que eu for passar um problema para vocês, eu sempre vou dar essa lista de pontos e pesos, que é para vocês conseguirem resolver o problema. Tá, e agora para ponto e peso em pontos e pesos, faça o seguinte: eu vou definir uma variável que eu vou chamar de S, né, a soma. Vou colocar então soma, e daí soma
vou acrescentar a soma, o seguinte valor, peso, multiplicando o valor da função calculado no ponto xk. E daí eu só retorno soma. Muito fácil. Acabou. Este aqui é o método da quadratura gaussiana. É o algoritmo para o método da quadratura gaussiana. Então, agora vamos tentar resolver, né, a integral dessa função aqui, desta função, no intervalo menos 1. Basta fazer o seguinte, R, eu vou chamar de R a resposta, né, então quadratura, vou passar a função f e vou começar com a lista N2, né, que é a lista de 2 pontos e 2 pesos. Então, vamos mostrar aí qual que é a aproximação. Então, 1.4306 e o valor exato é 1.4964. Então, vamos aumentar o número de pontos, né? 3 pontos agora e 3 pesos. Então, vou passar esta lista aqui agora, esta lista ali no topo, para a função quadratura. Vamos ver qual que é a resposta. 1.4986, o valor exato, deixa eu copiar este valor exato, e vamos lá, exact, e aprox, aproximação e o valor exato, pronto, agora eu não preciso ficar olhando lá em cima toda vez. Então, como vocês podem ver, já tem duas casas decimais exatas, vamos passar a lista N4, né, essa lista aqui com 4 pontos e 4 pesos. Vamos executar novamente, aí está, 1.493, então tem 3 casas decimais exatas já. Vamos passar a última lista, com 5 pontos e 5 pesos, e aí está, a gente aumentou um pouquinho, né, 4 casas decimais exatas agora. Tudo bem? Então é assim que a gente resolve problemas, né, integrais definidos no intervalo menos 1, 1, usando o método da quadratura gaussiana. Para integrais que não estão definidas no intervalo menos 1, 1, a gente precisa fazer uma mudança de variáveis. Então, para isso, eu vou definir uma função aqui chamada change. Então, essa função ela vai retornar a mudança de variáveis, né? Ela vai transformar uma integral que está definida no intervalo AB qualquer numa integral que está definida no intervalo menos 1, 1, de modo que essas duas integrais têm o mesmo valor. Então, como que eu vou fazer isso? Então, deixa eu criar uma nova tela aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é tentar transformar uma integral definida num intervalo AB numa integral definida num intervalo CD qualquer, de modo que essas duas integrais elas sejam equivalentes. Então, qual que é a função mais fácil do mundo que manda o intervalo AB para o intervalo CD? Imagine que você tem aqui o intervalo AB e deste lado o intervalo CD. Isso resulta em 2 pontos no plano, então AC e no ponto BD. Por estes 2 pontos passa uma única reta e é a equação dessa reta que eu vou usar para fazer esta mudança de variáveis. Então, qual que é a equação dessa reta? Bom, como a reta passa por este ponto, ela tem esse formato aqui, y menos c igual a m vezes x menos a, onde m é o coeficiente angular da reta. O que eu tenho que fazer agora é tentar descobrir qual que é o valor de m que eu coloco aqui para que a reta também passe por este ponto. Então, se vocês lembram bem, o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, ou seja, m é a tangente deste ângulozinho θ aí. Mas tangente é cateto oposto, d menos c, dividido por cateto adjacente, que é b menos a. Então, a equação da reta que a gente está procurando é y menos c igual a d menos c sobre b menos a vezes x menos a. Porém, a gente não quer transformar o intervalo AB no intervalo CD qualquer. A gente quer transformar no intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, o que eu vou fazer agora é trocar c por menos 1 e vou trocar d por 1 ali embaixo. Então, vai ficar y menos 1 igual a d, estou fazendo c igual a menos 1 e d igual a 1. Aí 1 menos 1 dividido por b menos a vezes x menos a. Certo? Daí a gente obtém y
mais 1 igual a 2 sobre b menos a vezes x menos a. Daí eu posso fazer também o seguinte, y igual a menos 1 mais 2 sobre b menos a vezes x menos a. Então, o que eu vou fazer é, vou trocar x por esta expressão aqui. Então, eu vou trocar x por u, onde u vai ser menos 1 mais 2 sobre b menos a vezes x menos a. Tudo bem? Aí, quem que é du? É 2 sobre b menos a vezes dx. Agora eu só preciso isolar x, né? Então, x, não, vamos fazer assim, devagar. Então, u é igual a menos 1 mais 2 sobre b menos a vezes x menos a. Daí, u mais 1 é igual a 2 sobre b menos a vezes x menos a. Em seguida, a gente faz x menos a é igual a u mais 1 vezes b menos a sobre 2. Agora, x é igual a mais u mais 1 vezes b menos a sobre 2. Vou dar uma simplificada nessa expressão. Então, x é igual a é mais u vezes b menos a sobre 2 mais b menos a sobre 2. Essa expressão eu vou combinar com essa expressão, daí a gente obtém o seguinte, x é igual a b mais a sobre 2 mais b menos a sobre 2 vezes u. Então, a gente já sabe agora quem que é x, em função de u, né? Então, a gente só vai agora fazer a mudança de variáveis. Então, integral de a até b de fx dx é igual a integral de menos 1 até 1, porque nota, quando x, cadê, onde está? Aqui. Se você faz x igual a, então você obtém, este termo cancela, né, dá zero, aí você obtém u igual a menos 1. Agora, se x for igual a b, se você põe b aqui, então este cara cancela com este e sobra 2 menos 1, que é igual a 1. Então, se x for igual a b, u é igual a 1. Então, estes são os novos limites de integração. Então, antes era integral de a até b, agora é integral de menos 1 até 1. De f de, bom, a gente sabe que x agora é isso aqui. Então, b mais a sobre 2 mais b menos a sobre 2 vezes u, vezes dx. Quem que é dx? dx. Aqui está. 2, não. dx é b menos a sobre 2 du. Então, a gente precisa colocar aqui b menos a sobre 2 du. Então, a função que a gente vai integrar agora é esta função aqui. F calculada nesta expressão vezes b menos a sobre 2. Então, essas duas integrais são iguais. E agora, aqui, a gente pode aplicar o método da quadratura gaussiana, porque é uma integral de menos 1 até 1. Então, o que eu preciso fazer agora é escrever a função que faz esta mudança de variável. Então, vamos lá. Então, esta função ela vai receber a função f, o intervalo onde eu estou integrando, né, a b, e a nova variável que vai ser u. Então, ele vai retornar aqui uma função de u agora. Então, vai ser, vamos ver, retorna f é b mais a sobre 2 mais b menos a sobre 2 vezes u, então vezes u vezes b menos a sobre 2. Vamos conferir para ver se está certinho.
f calculado em b mais a sobre 2, b menos a sobre 2 vezes u, e depois multiplico por b menos a sobre 2. E é exatamente o que a gente tem aí. F calculado em b mais a sobre 2, mais b menos a sobre 2 vezes u, vezes b menos a sobre 2. Tudo bem? Então, isso aí agora é uma função de u. Ele recebe a função f, a, b, que é o domínio aí de integração, e u, que é a nova variável. Então, g, né, vai ser a nova função, vai ser change, aí f, quem que é a, vamos ver, intervalo é o intervalo 2, 5 agora. Então, eu preciso colocar aqui, então, AB igual a 2, 5. Então, A, B e a nova variável, U. Então, essa daqui agora é uma função de U. Deixa eu definir da maneira correta, né? G de U, tá? E retorna essa expressão. Agora sim, agora está certo. Então, essa daqui é aquela função na nova integral. Agora eu só preciso aplicar o método da quadratura nesta função g. Eu vou começar com n2, isso tem que dar, vamos ver, mais ou menos isso aqui. Então deixa eu colar aqui a resposta correta, a resposta exata, né? Vamos executar. E aí está. Então com 2 pontos, a gente está usando n2, então 2 pontos e 2 pesos, já deu aí 2 casas decimais exatas. Para n3, vamos ver 3 pontos e 3 pesos. Continuamos com 2 casas decimais exatas, 4 pontos e 4 pesos, vamos ver se melhora um pouquinho. Opa, foi para 4 casas decimais exatas agora. E com 5 pontos e 5 pesos, né, eu estou passando agora ali para a função quadratura, estou passando esta lista de 5 pontos e 5 pesos, aplicando aí na função g, que é a função que a gente obtém depois que faz uma mudança de variável na função f, e daí executando a gente obtém, acho que aumentou um pouquinho, né, 5 casas decimais exatas. Então esse método ele realmente funciona aí para aproximar, né, integrais definidas num determinado intervalo. Se o intervalo for menos 1, a gente usa o método de quadratura direto. Se não for, a gente precisa fazer uma mudança de variável na função f para obter uma nova função g, e daí a gente aplica o método de quadratura nesta função g.